A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês, meus irmãos, que nessa manhã se encontram reunidos para estudar mais um pouco da palavra de Deus. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus tem me ensinado, daquilo que a gente pode aprender com a leitura da palavra de Deus, com os estudos da palavra de Deus. E é importante a gente frisar que toda a Bíblia ela vai falar a respeito de Deus, né? Mas, pastor, é claro que é a respeito de Deus. Mas quando a gente acaba entrando sobretudo nesse tema que a gente está sendo proposto, panorama bíblico do Antigo Testamento, a gente acaba mergulhando de uma forma tão profunda na história de Israel e vendo fatos históricos e vendo fatos culturais que acaba parecendo que o que nós estamos estudando, na realidade, é a história da nação de Israel. Quando na realidade não é isso. A Bíblia não está preocupada e a Bíblia não tem como objetivo narrar ou fixar fatos históricos. A Bíblia está mostrando, e o nosso objetivo quando nós estudamos o panorama bíblico do Antigo Testamento, sobretudo quando nós estudamos a nação de Israel, nós estamos na realidade estudando a respeito de como Deus se revela diante do seu povo, diante daqueles que ele tem, com quem ele faz aliança. Como que Deus se revela diante do ser humano quando ele quebra a aliança? Como Deus se revela diante do ser humano que obedece? Como Deus se revela diante do ser humano que desobedece? Então, estudar a história de Israel, na realidade, tem como objetivo principal nós entendermos e reconhecermos a Deus. Por isso, quando a palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, esse é o objetivo de nós estudarmos a Bíblia. Ainda que a gente entre por um viés histórico, ainda que a gente entre por uma linha cultural, entenda isso. O objetivo é nós conhecermos a Deus e podemos observar e podemos entender como ele se revela. Deus ele tem se revelado ao longo de toda a história da humanidade. E nós entendermos como Deus se revelou no passado, ela acaba como Deus se revelou no passado, serve como uma ponte e serve como uma segurança para nós entendermos como Deus vai se revelar agora, porque a própria palavra dele diz que ele é o Deus imutável, ele não muda. Então, a forma como ele trata, a forma como ele se revela, a forma como ele vê o ser humano, ele é a mesma, é imutável. É lógico que existe Deus, não existe uma cartilha onde nós podemos colocar Deus dentro dessa cartilha, mas existem os atributos imutáveis, existe a essência de Deus, e é exatamente essa essência de Deus que nós precisamos absorver, precisamos entender quando nós estudamos a palavra de Deus, sobretudo quando nós estudamos o Antigo Testamento. Então, nesse tempo onde nós vamos estar falando ou dando continuidade ao estudo a respeito do Reino do Norte de Israel, eu queria orar com você e depois eu queria fazer um resumo ou fazer pelo menos uma puxada um pouquinho mais atrás para a gente poder entender aquilo que nós vamos ver nessa aula. Essa aula de hoje vai ser, eu acredito que seja uma aula um pouco mais rápida e um pouco mais didática, porque é importante a gente ter esse momento um pouco mais didático, onde a gente vai ver nomes, onde nós vamos ver algumas características de alguns reis na história do povo de Israel. Mas eu queria que você tivesse um pouco de paciência e você pedir. Nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que ele possa mesmo que a aula seja um pouco mais didática, mas que nós possamos entender
e possamos estar crescendo no nosso conhecimento a respeito de Deus. Por isso, feche os seus olhos aí e vamos estar orando. Vamos estar pedindo ao Espírito Santo que Ele exerça o ministério de ensino sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, mas sobretudo sobre o nosso coração. Ore comigo. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra. Queremos te agradecer por nós termos a tua palavra. E sobretudo, ó Pai, porque sabemos que ela é viva, ela é eficaz e ela transforma as nossas vidas. E pedimos que assim seja nessa manhã. Pedimos que ela venha transformar a nossa vida. Nós queremos, ó Deus, te pedir e pedir que o Senhor venha sobre nós, trazendo a luz e a revelação da tua vontade, das tuas verdades sobre a nossa vida. Assim nós oramos, nós colocamos nossa mente, nós colocamos nosso coração totalmente à disposição do teu Espírito Santo e te pedimos, ensina-nos nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, só para a gente poder fazer uma apanhada a respeito daquilo que nós estamos falando, ou que vamos dar continuidade falando, melhor dizendo, nós vamos falar um pouco hoje, dar continuidade à questão dos reis de Israel. Quando a gente fala Israel, pelo menos nessa aula, ou nesse tempo, nós não estamos nos referindo a toda a nação de Israel, mas nós estamos nos referindo a uma parte da nação de Israel, que nós que chamamos de Reino do Norte. Existia, já foi falado em outras aulas, mas eu quero recapitular com vocês, existia o Reino do Norte e existia o Reino do Sul. Logo após a morte de Salomão, o reino de Israel, ou toda a nação de Israel, ela acaba se dividindo em duas partes. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá vão formar o reino do sul, e as outras demais tribos, as outras 10 tribos, vão formar o reino do norte. A tribo de Benjamim e de Judá, ou seja, o reino do sul, e também a tribo de Levi, porque a tribo de Judá e de Benjamim, elas acabaram ficando no território onde ficava a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão. Logo, os levitas, ou seja, a tribo de Levi, eles estavam nessa mesma região. Eles não tinham terra, eles não tinham herança, a herança deles era o Senhor, eles serviam no templo, serviam no trabalho do culto ao Senhor, a Deus. Então, eles acabaram, essa tribo de Levi acabou ficando na região onde estava instalada o reino do sul. Então acabou ficando a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e os sacerdotes, os levitas, a tribo de Levi no reino do sul. E no reino do norte ficaram as outras demais tribos, e o reino do norte acabou colocando coroando, né, como rei, um homem chamado Jeroboão. Ele não era descendente de Davi, né? Então ele não era filho de Salomão. O filho de Salomão era Roboão, que acabou ficando como rei no reino do sul, e no reino do norte, Jeroboão. E aí hoje a gente vai desenvolver, né, já nas aulas passadas foi sendo falado a respeito dos reis, desses reis, né, da tribo do norte, das dinastias, e hoje nós vamos falar sobre a dinastia de Jeú, um rei chamado Jeú. Quando a gente fala de dinastia, nós estamos falando de uma família, como nós dizemos assim, a dinastia de Jeú. Foram os descendentes de Jeú que foram ocupando o trono do Reino do Norte, ou seja, de Israel, ao longo dos anos. O Reino do Norte nós chamamos de Israel, e o Reino do Sul nós chamamos de Reino de Judá. Tá? Então,
Jeú foi um dos reis da tribo do reino do norte. Ainda falando sobre o reino do norte, por eles passaram 5 famílias ou 5 dinastias, e 19 reis. O reino do norte ele teve uma história de reinado muito complicada e muito sangrenta. Como eu coloquei aqui, dos 19 reis, 7 deles foram assassinados e um se suicidou. Muitas vezes, se vocês podem acompanhar na leitura, vocês vão ver que um rei ou um homem mata o rei e assume o trono. E logo depois, ou de um tempo depois, alguém se levanta e mata o rei e assume novamente o trono. Então, o reino do norte é um reino marcado por uma intensa violência, injustiça, exploração, suborno, ambição, um enriquecimento de muitos religiosos, de muitas pessoas, às custas do empobrecimento de outros, mas sobretudo, o Reino do Norte é marcado pela idolatria. Você vai ver que, olhando a história dos reis, nós vamos observar que a maioria deles, ou se não todos, ele vai aparecer dizendo que eles não fizeram, o rei não fez aquilo que era bom, aquilo que era bem visto aos olhos do Senhor. Então é um reino marcado por um desastre religioso. A gente pode falar até assim, seguido de um efeito dominó, onde um reino, uma dinastia vai trazendo consequências para outras, até chegar a uma extinção, que nós vamos falar só lá no finalzinho, mas uma extinção completa do Reino do Norte. Ele desapareceu. Existe o mistério do reino das 10 tribos, que é algo muito discutido, porque elas simplesmente desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu com essas 10 tribos, mas o fato é que elas simplesmente desapareceram ao longo da história. E aí nós vamos falar hoje sobre a família e a dinastia de Jeú. Quem foi Jeú? Bom, ou melhor, vamos falar sobre a dinastia de Jeú primeiro. Ela foi a mais longa, ou seja, os descendentes de Jeú foram os que ficaram mais tempo no trono do Reino do Norte, do Reino de Israel, cerca de 100 anos. Durante esse período, Jeú ou os seus descendentes tornaram o reino de Israel um reino próspero. O reino do norte ele se tornou um reino próspero, forte e bem visto pelas outras nações. Israel passa a ser visto como alguém de quem, se você poderia, as outras nações diziam assim, é bom ser aliado de Israel, é bom ser aliado do Reino do Norte. Então, o Reino do Norte, apesar de toda uma história de violência, uma história de degradação religiosa, de banalização a respeito de Deus, ela se torna uma nação, ela se torna um reino próspero. Isso acaba atraindo interesse e acaba atraindo o olhar de outras nações. Então, ao mesmo tempo que esse reino, o Reino do Norte, ele se torna um reino bem visto e próspero, mas ele acaba se tornando alvo também. E a gente vai poder falar sobre isso ao longo do nosso estudo. Mas vamos lá, quem era Jeú? O rei Jeú. Bom, o rei Jeú, ele foi ungido por um discípulo do profeta Eliseu. Acontece que quando Deus profetiza a respeito de Jeú, de que ele seria ungido o rei de Israel, Deus faz isso com o profeta Elias. Então o Senhor fala com Elias que Jeú seria ungido como rei da nação ou do reino do norte.
Só que durante o tempo, né, de Elias como profeta, Elias não fez isso e acabou que quem unge Jeú como rei é Eliseu. Na realidade, é um discípulo de Eliseu. Eliseu manda que um discípulo vá até Jeú e unja ele como rei. Nessa ocasião, quem era o rei do Reino do Norte era Jorão. Mas o Senhor, Jorão, ele era aliado, acaba se aliando à casa de Acabe e a Jezabel. A gente vai lembrar de Acabe e Jezabel, que perseguiram Elias, foram quem mais disseminou o culto a Baal no povo de Israel. Jezabel e Acabe manda matar os profetas do Senhor. Então o Senhor vai e fala para Elias, que ele iria ungir o jovem Jeú, e Jeú iria exterminar com a casa de Acabe. Se vocês quiserem, está lá em 2 Reis capítulo 9, a partir do verso 6, 2 Reis capítulo 9, verso 6, quando o Senhor fala assim, quando o profeta, o discípulo de Eliseu, ele fala com Jeú: assim diz o Senhor Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos os homens, quer escravos, quer livres em Israel, porque farei a casa de Acabe como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então Deus levanta Jeú, manda que Eliseu mande o seu discípulo ungir Jeú como rei, e coloca essa incumbência na mão de Jeú. Diz: você vai ser quem eu vou usar para me vingar e exterminar com Acabe, exterminar com Jezabel, que são responsáveis pela morte dos meus profetas. E realmente Jeú acaba fazendo isso. Jeú, quando ele recebe essa revelação do Senhor através do profeta, do discípulo do profeta, ele pega o seu carro e ele vai até onde está Jorão e ao encontro de Jorão para matar Jorão e assim assumir o trono. Assumindo o trono, ele extermina. Ele foi o responsável por acabar realmente com Acabe, Jezabel e toda a linha de profetas de Baal. Só que ele comete um erro, porque quando ele vai matar Jorão, quem estava com Jorão era um rei chamado Acasias, que era rei de Judá, rei do Reino do Sul. E aquela famosa frase, né? Acasias estava na hora errada, no lugar errado, porque Jorão estava ferido, estava se recuperando dos seus ferimentos de guerra no lugar chamado Jezreel, e Acasias vai visitar Jorão. E acaba que nesse momento, nesse tempo onde ele está visitando Jorão, Jeú chega e Jeú mata Jorão, persegue Acasias e mata Acasias. Só que Deus não mandou que ele matasse Acasias. Deus mandou que ele matasse Jorão. Deus ele acaba indo além daquilo que Deus ordenou para ele, ou que Deus havia autorizado. E aí tanto é que depois Deus acaba se levantando contra o próprio Jeú. Quem era profeta na época de Jeú, quem era profeta nesse período, era Oséias, o profeta Oséias. E aí, se a gente for lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 1, no verso 4, Oséias 1, 4,
nós vamos ver que Deus fala assim: por isso ele se casou com Gomer, filho de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Então, Deus aqui ele usa do profeta Oséias para profetizar contra a dinastia de Jeú por conta do massacre. Ele fala do massacre que Jeú promove, fazendo além daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Jeú realmente era um sujeito muito violento. Ele era um dos generais do exército de Israel. Na realidade, ele serviu a Acabe, de quem ele veio a matar, e a Jezabel. Ele era um homem marcado por ser muito sanguinário, muito violento, e naquele momento Deus precisava realmente de alguém com essas características para cumprir o seu propósito. A Acabe e sobretudo Jezabel, eles eram muito temidos, e somente um homem assim como com um perfil de Jeú teria a ousadia de se levantar e fazer e exterminar com a casa de Acabe e logo com o culto a Baal. Porém, Jeú acaba indo além, e o Senhor se levanta contra ele também. Ele promove um massacre total, ele mata sacerdotes, ele extrapola, ele acaba extrapolando. E até que o seu reinado chega ao fim. E aí, logo depois de Jeú, quem o sucede é o seu descendente, chamado Jeoacás. Dentro desse período, deixa eu tirar um pouquinho aqui, deixa eu ver se dá para tirar, não dá não. Dentro desse período do reinado de Jeoacás, Israel, a nação de Israel acaba ficando enfraquecida, tanto na sua parte militar, e acaba se tornando alvo de uma outra nação chamada Síria. A Síria passa a explorar Israel, passa a explorar o Reino do Norte. E aí, com isso, por esse enfraquecimento, o Reino do Norte ele acaba perdendo território, ele acaba diminuindo a sua área geográfica. Outras nações como Edomitas, Amonitas, Filisteus e Tiro acabam invadindo o Reino do Norte e tomando uma boa parte das terras de Israel. E aí Samaria, nesse período, Samaria acaba sendo levantada como a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte teve 4 capitais. E aí Samaria acabou sendo a quarta e definitiva capital até o final da existência, vamos botar assim, né, do Reino do Norte. Também no Reino do Norte, o que acontece? Quando Jeroboão, né, lá no começo, logo depois de Salomão, quando Jeroboão assume o Reino do Norte, havia ainda algum senso no meio do povo de Israel, ali no reino, a respeito da adoração ao Senhor no templo de Salomão. Só que o templo de Salomão, como eu falei, ficava lá no Reino do Sul, ficava em Israel, em Jerusalém. E aí, para que o povo não saísse do norte, fosse para o Reino do Sul, e de repente, chegando lá, fosse influenciado pelas ideias e por Roboão e pelas ideias daquele pessoal do sul, o que Jeroboão faz? Ele proíbe das pessoas irem adorar a Deus em Jerusalém, e ele cria 2 centros de adoração dentro do Reino do Norte, em 2 lugares diferentes.
Só que ali nesses centros de adoração existia a adoração a Deus, a Yahvé e a outros deuses. E inclusive ao bezerro de ouro, a outros deuses. Então a nação do norte, ou nação de Israel, ou perdão, o reino do norte, acaba tendo, sofrendo totalmente uma influência de outros povos que vão ganhando território e vão influenciando o povo do Reino do Norte, e esse povo acaba cada vez mais se envolvendo numa adoração pagã, ao ponto de Samaria, lá no capítulo 2 Reis, capítulo 13, verso 1 a 6, ele vai nos falar isso. Vamos lá em 2 Reis 13, a partir do verso 1. Diz assim: no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, aí está falando de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Repara que no verso 1, aliás, em todo o livro de Reis, ele usa sempre um rei do reino do sul e faz referência a um rei do reino do norte. Então, no caso aqui, por exemplo, ele está dizendo que no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, ou seja, reino do sul, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel, ou seja, reino do norte, e reinou 17 anos. E aí, verso 2: e fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer, e não se afastou dele. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azarel, rei da Síria. Lembra que eu falei aqui no começo, a Síria acabou se tornando um explorador de Israel, do Reino do Norte. Rei da Síria, verso 4: então Joacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria o oprimia. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Verso 6: mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive, coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Essa coluna sagrada era um poste ídolo, era um deus pagão que era adorado em Samaria. Então, ainda que Joacás tenha buscado o favor de Deus, ele tenha se voltado para o Senhor teve misericórdia de Joacás, contudo, eles continuaram na idolatria. Lembrando aquilo que eu falei no comecinho da nossa aula, nós não estamos assim, não estamos aprendendo a respeito da história da nação de Israel, nós estamos aprendendo a respeito da história de Deus. Então, quando a gente vê esses altos e baixos, na realidade o nosso foco é observar Deus dentro dessa situação. Veja que em meio à idolatria, em meio a um povo que se volta a buscar outros deuses, ainda assim, como nós vimos aqui no verso 4, quando Joacás, quando o rei, quando o líder buscou o favor do Senhor, o Senhor ouviu e viu a opressão que o seu povo estava recebendo, estava sofrendo. E o Senhor providenciou um libertador. Deus sempre, em toda a história que nós vamos ver e na nossa história, toda vez que nós nos voltamos para Deus, independente daquilo que nós cometemos no nosso passado, Deus ele sempre está disposto a agir em nosso favor. Cabe a nós precisamos permanecer na obediência, permanecer na vontade, permanecer nos caminhos do Senhor. Então, assim,
passa todo esse período de reinado de Joacás, e aí, como eu falei, Israel, nesse período, Israel está enfraquecida. E aí, logo após Joacás, se levanta um outro descendente de Jeú, que é Joás. Joás, ele acaba fazendo o contrário do que o seu antecessor Joacás fez. Enquanto no reinado de Joacás, a nação de Israel ela sofre um enfraquecimento, no reinado de Joás, a nação de Israel ela se fortalece e acaba ganhando prestígio. Isso em função da morte de Azael. Azael era o rei da Síria. A Síria oprimia Israel, e aí o rei da Síria, Azael, morre. Durante esse período, com a morte de Azael, a Síria acaba passando por um momento de turbulência e acaba se esquecendo de Israel. A opressão em cima de Israel do Reino do Norte diminui, e aí durante esse período Joás fortalece Israel, e Israel passa novamente a prosperar, passa novamente a ganhar prestígio. Joás ele cria um exército em Israel, um exército muito forte. Ele fortalece o poder militar de Israel, e a ponto de Israel deles entrarem em Jerusalém, invadiram o reino do sul, ou seja, os seus próprios irmãos. Eles invadem o reino do sul, eles invadem Jerusalém, fazem prisioneiros em Jerusalém, levam esses prisioneiros cativos. Porém, uma particularidade de Joás é que, vamos lá em 2 Reis, no capítulo 13, e veja comigo uma particularidade, que desde a época de Jeú, quando Eliseu ele manda o seu discípulo ungir Jeú, a partir de Jeú, em relação aos descendentes de Jeú, não se fala mais a respeito de Eliseu, não ouve-se mais falar a respeito do profeta Eliseu. Porém, quando chega no capítulo 3, no reinado de Joás, a partir do verso 14, diz assim: ora, Eliseu, eu estou em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. Está dizendo: você é poderoso, você é alguém forte. Mas o que eu quero chamar a atenção? Eliseu ele sai de cena, ou ele não aparece nos escritos, nos reis a partir de Jeú, e só vai aparecer em Joás. Isso nos faz entender que, além do povo ter sido, durante os reinados anteriores, além deles terem se voltado, voltado as costas para o Senhor, eles também voltaram as costas para os profetas do Senhor. Então a gente acaba entendendo que durante esse tempo os profetas do Senhor não tiveram contato, pelo menos não tiveram voz com os reis que assumiram ou que estavam reinando dentro desse período, até o momento de Joás. Mesmo assim, e aí Eliseu ele conta, ele diz assim: traga, verso 15, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. E Eliseu diz assim: pegue o arco em suas mãos. Quando ele pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e disse para abrir a janela que dava para o leste, e atirar. O rei fez. Então Eliseu declarou:
Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar outra flecha e golpear. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado, porque ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então, assim, Eliseu profetiza sobre Joás, mas o que a gente vê aqui sobre o reinado de Joás, mas o que a gente vê aqui é que, ainda que Eliseu tenha recebido a visita de Joás, mas a gente vê aqui que a figura do profeta diante do rei, ela não tinha, parecia que o rei não dava mais importância ao profeta de Deus. Era como se o profeta de Deus ele não tivesse mais, não fosse mais na opinião, vamos botar assim, né, ou na cabeça desses reis, ele não fosse mais a voz de Deus, não fosse mais a boca de Deus. Então eles não levavam mais em consideração aquilo que o profeta profetizava. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente. Então, as bênçãos do Senhor, mas o fato é que as bênçãos do Senhor, depois das palavras de Eliseu, as bênçãos do Senhor retornaram sobre Israel. Israel volta a ser novamente a nação forte e ganhar o respeito sobre todas as outras nações. Por isso a gente precisa, nos nossos dias, Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado homens com responsabilidade, homens que têm responsabilidade diante do Senhor e que liberam palavras sobre a minha vida, sobre a sua vida, que liberam essas palavras. E quando a gente dá crédito a essas palavras, quando a gente ouve essas palavras, e quando a gente realmente ouve essas palavras e crê nessas palavras, nós recebemos e vemos o favor de Deus. E assim, nós glorificamos a Deus, porque nós temos, por exemplo, na nossa igreja, nós temos uma liderança, nós temos homens e temos mulheres responsáveis, comprometidas com Deus, que têm sido boca do Senhor, que têm profetizado, que têm liberado a bênção do Senhor, que têm tido responsabilidade em profetizar. E se você tem vivido, se você crê, se você tem sido fiel, se você enxerga esses profetas do Senhor, se você respeita esses profetas do Senhor, se você é alguém que você está, como dizem, se você está ligado com Deus, com certeza você tem sido abençoado, você tem sido recebido da bênção e da provisão do Senhor. Então, assim acontece no reinado de Jeoás. Apesar de toda falha, apesar de todas os deslizes de Joás, o reino de Israel, através daquilo que o profeta do Senhor falou, o reino de Israel volta a prosperar. Logo depois de Joás, vem quem assume é Jeroboão. Jeroboão, ele é Jeroboão II, né? Por que é o Jeroboão II? Só recapitulando, porque o primeiro Jeroboão foi aquele que assumiu o reino do norte logo depois da morte de Salomão, né? Ele foi ungido rei, ou proclamado rei, Jeroboão I, e agora é o Jeroboão II. Ele ficou 41 anos no trono de Israel, e ele foi assim, como um rei, como um administrador, ele foi um homem notável. Ele leva Israel a uma prosperidade como na época de Salomão. Ele fortalece a nação de Israel, ele deixa a nação de Israel num ponto de poder militar, poder econômico como nunca foi visto, né? Ou melhor, como outrora só havia sido visto no reinado de Salomão.
Porém, como eu coloquei aqui, quando veio a riqueza, veio também o declínio religioso e moral total. Nessa época, Israel estava assim mergulhada na imoralidade, mergulhada na prostituição religiosa. Foi nessa época, na época de Jeroboão, que surge, que quando a gente vai chegar lá na frente ainda, nós vamos estudar os profetas, mas, por exemplo, quando a gente vê o livro do profeta Amós, do profeta Oséias, é interessante você linkar e você saber que eles estavam profetizando nesse tempo, no Reino do Norte. Foram profetas foram levantados pelo Senhor nessa época, e eles profetizavam sobre o Reino do Norte. Por isso, quando você olha lá nas profecias ou no livro de Amós e Osés se referindo a Israel, não está se referindo à nação de Israel como um todo, mas como o reino do norte chamado Israel, que também é chamado de Efraim. Em algumas profecias lá em Amós e Osés, ele vai se referir a Efraim, que é o reino do norte também. E assim, foi nessa época e com Oséias e com Amós, que que aparece os profetas, que a gente pode se chamar assim, profetas escritores, ou seja, profetas que não apenas falavam as suas profecias, mas que escreviam os seus oráculos, que escreviam as suas profecias. Então, o Reino do Norte foi responsável também por uma grande parte da escrita que hoje nós temos e que formam a palavra de Deus, que formam a Bíblia. E foi com esses profetas, Amós e Osés, que surgiram os primeiros oráculos, que é chamado uma tradição, ou seja, uma linha chamada eloísta. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente acaba não observando, mas a Bíblia ela é composta por tradições. O Antigo Testamento é composto por tradições. Eloísta, javista, deuteronomista. E assim, quando você olha, por exemplo, lá na palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando você olha o nome Senhor, o Senhor no princípio criou, ou a palavra Deus, né? No princípio criou Deus. A gente acaba não observando essas linhas, mas no Antigo Testamento, ora se chama Deus de Yahvé, ora se chama ou Javé, ora se chama Deus de Elohim, e aí a gente tem ali a tradição javista e eloísta, que são formas diferentes de se relacionar, de chamar Deus. Por exemplo, a tradição javista vai enxergar sempre Deus como Criador, né? Então, assim, através de Amós e através de Osés, se tem agora uma forma de enxergar Deus como o Deus Elohim. E aí eles começam essa tradição escrita. E aí, irmãos, nos próximos 30 anos, os 30 anos seguintes, ou seja, após o reinado de Jeroboão, após os 41 anos que Jeroboão ficou no trono, assim que ele morre, nos 30 próximos anos, Israel, ou o Reino do Norte, vive uma degradação total. Ela acaba voltando novamente a ser subjugada, a viver a opressão da Síria. E aí eu coloquei aí os próximos reis. Zacarias acaba sendo o último descendente de Jeú. Lembra, a gente estava falando sobre a dinastia de Jeú. Então até Zacarias, todos esses reis que nós vimos de Jeú até Zacarias, todos eles eram descendentes de Jeú. Então a geração de Jeú, ou a dinastia, ou a família de Jeú, se encerra em Zacarias. Zacarias morre, reina 6 meses, e ele é morto por um homem chamado Salum. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 8. Salum, ele reina durante 1 mês, é assassinado, e acaba que se levanta e assume o trono Menahem, e depois o seu filho Pecaías. Então, Salum não teve nem dinastia,
ele reinou um mês e acabou, e uma outra família acaba assumindo o trono, Menahem e Pecaías. Eles acabam assumindo, que é o pai, logo depois o filho. E aí como é que eles conseguem ficar no trono e se manter no trono? Pagando tributo à Síria. A gente vai ver aqui, 2 Reis, capítulo 15, verso 17, só para a gente... 2 Reis, capítulo 15, do verso 17 ao verso 29. A gente não vai ler todo, mas diz assim, só para a gente poder acompanhar durante a leitura. No 30º, verso 17. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, reino do sul, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel, reino do norte, e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova, como todos os reis do reino do norte. E durante todo o seu reinado não se desviou dos pecados de Jeroboão, o primeiro Jeroboão lá que criou os dois pontos de adoração e levar Israel a cometer. Verso 19, 2 Reis, capítulo 15, verso 19. Então Pul, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel, oprimiu o povo. Parece a história, né? Parece que a gente até já viu isso em outro filme, vamos dizer assim, né? O rei faz, ou os governantes fazem os seus negócios, e aí o povo paga a conta, né? Verso 20. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram que contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Então, assim, eles conseguiram se manter no trono, pagando tributo à Assíria, tá? A gente precisa diferenciar aqui, porque isso vai servir para a gente mais lá na frente. Existia nessa época duas nações, a Assíria e a Síria, sem o A. Síria e Assíria. A Síria, ela oprimia o reino do norte. Síria, a gente vai ver isso em outras aulas, foi quem subjuga o reino do sul, lá na frente. Mas aqui a gente está falando da Assíria. Então, durante esse período, esses dois homens, eles acabam conseguindo se manter no trono em função dos negócios ou desses tributos que eles acabam pagando ao rei da Síria. E aí, por último, nós vamos chegar no rei Oséias. Oséias foi o último rei de Israel, ou seja, o último rei do reino do norte. Ele vai buscar o apoio no Egito para tentar se livrar da Síria. Porém, quando a Síria descobre isso, quando o rei da Síria descobre isso, acaba vendo Osés como um traidor, e aí ele faz um cerco a Samaria, a capital, né? A capital do reino do norte, e leva 3 anos. Imagina, eles acabam sitiando Samaria, e durante 3 anos não permitia que ninguém entrasse e ninguém saísse de Samaria. Então houve um período dentro de Samaria capital, houve um período de morte, de fome, de terríveis doenças, e até que depois de 3 anos o rei Osés acaba se rendendo e acaba entregando, se entregando, vamos dizer assim, ou entregando a nação do norte, o reino do norte, a Assíria. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 17. Vamos lá ver, no verso 5.
diz assim, vamos ler aqui a partir do verso 1. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Israel e em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanaser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso Salmanaser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país e marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Então, durante 3 anos acontece esse isolamento de Samaria e até o ponto em que o rei Oséias acaba se rendendo. Aí na continuação, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, do rio Abor, e na cidade dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que tirara do Egito de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses, seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes dos reis que os reis de Israel haviam introduzido. Então assim, Oséias foi o último rei de Israel, do Reino do Norte. Ele acaba sendo o último rei e foi a partir do final de Oséias, ao final do reinado de Oséias, não se ouve mais falar ou não se fala mais no Reino do Norte. Por quê? Porque a Síria ela tinha uma tática ou uma política de guerra muito interessante, que era a política de pegar todas as nações que ela vencia, que ela subjugava, ela tirava as pessoas, os mais fortes, né, os cidadãos mais fortes daquele lugar. Por exemplo, eles pegam o povo os israelitas, eles tiram os israelitas de Samaria, do Reino do Norte, e levam os israelitas para a Pérsia, por exemplo, não leva para a Pérsia, e pega os babilônicos, que eram outro povo que eles haviam subjugado também, pega os babilônicos e traz os babilônicos e coloca os babilônicos para povoar Samaria. Eles misturam. Na realidade, a Síria tinha essa política de misturar os povos. Por que isso? Porque misturando os povos, ela acaba com o tempo destruindo a identidade daquele povo. Ele acaba com aquele tempo enfraquecendo a identidade daquele povo e enfraquecendo a identidade, ou seja, o povo sabendo se misturando e perdendo a noção de quem ele é, ele acaba não se rebelando ou não se voltando contra o seu opressor. É muito interessante a gente entender isso, porque é assim, por exemplo, que o diabo faz na vida do ser humano. Ele faz com que o pecado, através do pecado, o homem ele perca a sua identidade. Qual é a identidade do homem? A identidade de filho de Deus. Qual é a identidade que nós temos? A identidade de sermos feitos filhos de Deus. E qual é a missão de Jesus? Jesus, quando ele vem fazer o quê? Ele vem justamente resgatar a nossa identidade. Ele vem novamente nos dar a conhecer a nossa identidade, a identidade de filhos de Deus. Ele se revela como sendo o primogênito de muitos filhos que o Senhor tem, que o Senhor acaba recebendo através daquilo que Jesus faz na cruz do Calvário, né? Nos compra de volta para Deus. Então, essa tática de fazer com que
com que o povo perdesse a identidade, ela era uma tática utilizada não só pela Síria, mas por outros povos. Por exemplo, a Babilônia, um bom tempo depois, a nação Síria, ele conquista o Reino do Sul. A gente está falando só do Reino do Norte, mas vou adiantar aqui alguma coisa. Ele conquista o Reino do Sul. E depois os babilônicos conquistam a Síria. E aí qual era a política dos babilônicos? Já não era de misturar os povos. Era pegar o povo e levar o povo exilado. Então ele pegou todos os judeus, todo o povo do Reino do Sul, que é interessante a gente falar assim, quando a gente fala de israelitas, são os do Reino do Norte. Quando a gente fala de judeus, a partir do exílio babilônico, a partir de Babilônia, os israelitas passam a se chamar judeus, porque eram descendentes da tribo de Judá. Não se fala mais israelita. Por quê? Porque, como eu falei, a tribo dos israelitas ou a tribo do norte desapareceu. Então, a partir daí, perdão, irmãos, a partir daí, o termo utilizado para a nação santa é de judeus, são os judeus. Então, a tática da Babilônia era pegar os judeus e levar os judeus exilados para a Babilônia, mas lá eles não viviam como escravos. Lá eles tinham comércio, lá eles poderiam ter família, se casar. Eles só viviam debaixo do domínio babilônico, mas eles viviam quase como cidadãos livres. Porém, vamos voltar aqui para a Síria, Reino do Norte. A Síria não tinha essa tática, ela tinha a tática de misturar os povos, ok? Então, assim, para a gente poder concluir, Reino do Norte. O Reino do Norte ele durou cerca de 290 anos. E durante todo esse período de 290 anos, foi um período de rebelião contra o Senhor Deus. O ponto final dessa história foi a destruição definitiva do Reino de Israel, quando na tomada da capital Samaria pelo Império Assírio. Isso aconteceu no ano 722 a.C. E com essa destruição, nunca mais o Reino do Norte se ergueu até o ponto, como eu falei, até o ponto de desaparecer. Eu coloquei uma particularidade aqui a respeito do Reino do Sul, só para a gente entender. O Reino do Sul, apesar de ser bem menor e mais pobre, ele não desapareceu, ele continuou de pé por mais algum tempo, como o Reino do Sul. Depois ele veio o exílio Babilônia, a Babilônia os levou exilados, e aí depois na época de Neemias, Esdras, eles retornam para Jerusalém, reedificam a cidade e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção, por que o Reino do Norte desaparece e o Reino do Sul não? Porque havia uma promessa do Senhor a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, a promessa do Senhor vinha dizendo a Davi que o seu trono jamais teria fim, que dele viria o descendente que hoje nós sabemos e entendemos que é o Messias, que viria Jesus. Então veja como que Deus, ele, ao longo de toda a história, Deus ele mantém a sua palavra, a fidelidade à sua palavra, aquilo que ele diz, né? Ele preserva, ainda que o Reino do Norte tenha desaparecido, mas porém o Reino do Sul Deus preserva, com os altos e baixos Deus preserva, porque dali viria Jesus. Sempre ao final da nossa, pelo menos da aula que a gente tem a oportunidade de estar podendo ministrar, a gente busca trazer uma aplicação para eu tento trazer algo que de tudo, algo que ficou mais evidente no meu coração. Então, assim, como eu falei, 2 profetas foram levantados pelo Senhor nessa época, Amós e Oséias.
E aí o que Deus pôde falar ao meu coração a respeito disso tudo? Deus ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel a Ele mesmo, né? Por isso ele não pode, a palavra diz que ele não pode mentir, ele não pode voltar atrás naquilo que ele falou. Mas esses dois profetas foram homens que se levantaram falando a respeito e denunciando o pecado do povo, denunciando a situação do povo. Mas Israel tinha no seu coração algo que me chamou muita atenção. Como é que Israel se via como nação como nação escolhida, como povo escolhido? Eles se viam assim de uma forma tão privilegiada. Eles diziam assim, quando Amós profetizava e Amós dizia que Deus iria trazer, se vocês quiserem, por exemplo, Amós capítulo 3, ele vai falar, quando Amós começa a profetizar, ele diz assim: ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, está falando para Israel, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Quando Israel ouvia isso, Amós falando e dizendo que Deus iria trazer castigo, depois se vocês puderem, leiam são nove capítulos de Amós. Quando o povo de Israel ouvia isso, eles diziam assim: Amós, você está enganado, esse cara não está falando da parte de Deus, nós somos os escolhidos, nós somos o povo de Deus, Deus nunca vai se levantar contra nós, Deus não vai permitir que nós venhamos a ser oprimidos, Deus não faz isso, nós fomos escolhidos. Eles tinham essa escolha, eles tinham essa eleição da parte de Deus, vista de uma ótica muito humanista, muito como é que eu vou dizer, muito desfocada, muito fora da realidade. Porque Deus ele tem um compromisso, tinha realmente um compromisso com Israel. Ele tinha realmente um compromisso com o seu povo. Porém, o maior compromisso de Deus é com ele mesmo. E Deus não podia de forma alguma, por isso ele diz aqui, porque eu escolhi vocês, no verso 2 de Amós, capítulo 3, porque eu escolhi apenas vocês, eu terei que castigar vocês por causa da sua maldade. Deus está dizendo assim, eu não posso voltar atrás na escolha que eu fiz. E vocês, se eu escolhi vocês para ser o meu povo, vocês têm que ser o povo santo. Então, o que me chama a atenção é a forma como Israel se via em relação à forma como Deus os via. Quando a gente vai olhar lá, por exemplo, em Romanos capítulo 8, a partir do lá no verso 30, o apóstolo Paulo usa assim, a seguinte expressão, Romanos 8, verso 30. Aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Paulo usa essa palavra predestinou, também chamou. Essa palavra, quando Paulo diz assim, chamou, uma das opções, né, vamos botar assim, uma das traduções, quando da expressão chamou do grego, aqui nesse texto, quer dizer conheceu. Aos que conheceu, esse conhecer quer dizer se relacionar, quer dizer ter intimidade. Deus está dizendo assim, àqueles que ele predestinou, ele teve intimidade com este. E essa mesma palavra chamou de intimidade é a mesma palavra, lógico que em Amós ele está em hebraico, mas vem da mesma palavra quando diz assim, escolhi. Quando Deus fala assim, escolhi vocês, Deus está dizendo assim, eu fiz a opção de ter intimidade com vocês. E aí, se a gente entender isso, a gente pode fazer uma tradução desse versículo 2 de Amós, dizendo assim, como se Deus estivesse dizendo assim, porque eu escolhi ter intimidade com vocês e somente com vocês, eu vou ter que castigar vocês por causa da maldade de vocês.
Então, esse ponto de vista em relação à forma como Israel via a sua eleição, muitas vezes pode ser o nosso ponto de vista. Às vezes a gente se acha assim tão amado por Deus, a gente se acha assim tão querido por Deus, a ponto de a gente achar que Deus nunca vai pesar a mão dele sobre nós, porque nós somos os filhos de Deus. E não é assim. Volto a dizer, Deus tem um compromisso, Deus é amor, Deus ele nos quer perto dele, mas o maior compromisso que Deus tem é com ele mesmo. E se ele é santo, ele vai exigir de nós santidade. Porém, eu quero também chamar a atenção para Oséias. E aí eu queria não vai ter como nós lermos, né? Mas eu acredito que vocês podem buscar lá no livro de Oséias a história de Oséias, que é uma história que na realidade é a história de um Deus que em meio a um relacionamento com um povo que se prostitui religiosamente, que se volta, que foge da presença dele, ainda assim é a história de um Deus que resgata esse povo e que o ama. Se vocês forem ver a história do profeta Oséias, Deus manda que Oséias se case com uma prostituta, Gomer, e fala para Oséias: você vai amar esta mulher. E a ponto de Oséias ter que viver com ela, ela foge, ela vai estar se relacionando e vivendo com outra pessoa, e Deus diz para Oséias: vai lá, busca ela, traz ela de volta e a ame com todo o teu coração. O que Deus está fazendo? Ele parece assim uma coisa cruel que Deus está fazendo, mas Deus estava trazendo através deste exemplo, daquilo que o profeta de Deus estava fazendo no seu casamento ou na sua fidelidade com uma prostituta, Deus estava mostrando: assim sou eu com o meu povo. Então, o que eu quero chamar a atenção? Ainda que a gente vá olhar para Amós e ver em Amós uma profecia, a revelação de um Deus que castiga aqueles com quem ele chama para um relacionamento, aqueles que ele busca intimidade. Nós olhamos para Oséias e nós vemos um Deus também que é capaz de nos amar, que é capaz de nos buscar, que é capaz de nos ter de volta, que é capaz de se relacionar conosco, mesmo sabendo que muitas vezes nós não somos fiéis a Ele. E a palavra Oséias, ele quer dizer ele o salva, ou Deus o salva. Então, assim, Oséias é a figura, o livro de Oséias vai revelar um Deus que restaura, um Deus que resgata, um Deus que salva. Então, esses dois profetas, esses dois homens de Deus, eles profetizaram na época do Reino do Norte, quando aquele reino, quando aquela nação não enxergava mais Deus como sendo o seu único Deus. Esses homens se levantaram para denunciar o pecado deste povo, denunciar o juízo de Deus, mas também para mostrar um Deus que ama, um Deus que restaura, um Deus que independente das falhas do ser humano, independente da minha falha, da sua falha, é um Deus que está sempre pronto a nos ter de volta, está sempre pronto a nos buscar e a restaurar a nossa aliança, restaurar o nosso relacionamento. Então essa é uma manhã, esse é um tempo onde nós temos a oportunidade de observar a palavra de Deus, observar a nação de Israel e, acima de tudo, conhecer esse Deus, conhecer que Deus, e perceber como Deus ele é bondoso, como Deus ele é misericordioso, como Deus ele nos ama a ponto de tolerar até um certo ponto, tolerar as nossas limitações e as nossas fraquezas. Deus não tolera
a idolatria, Deus não divide a glória dele com ninguém, mas Deus é amor. O povo de Israel, antes, até esse momento, sofreu, até o momento do exílio, algo marcante. Até o momento do exílio em Babilônia, o povo de Israel caía sempre na idolatria. A partir do momento em que eles foram exilados, a partir do momento em que eles foram para a Babilônia, o povo de Israel foi tratado da idolatria e o problema de Israel passou a ser a desigualdade social. Mas o povo de Israel nunca mais viveu a idolatria depois do cativeiro do exílio babilônico. Então, assim, durante tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós aprendemos até aqui, é Deus tratando e Deus mostrando que Ele não divide a glória dele com ninguém. Sejamos fiéis ao nosso Deus, sejamos fiéis à palavra dele, porque sendo fiéis à palavra do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, com certeza as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Que as bênçãos do Senhor te alcancem, que o Senhor possa estar restaurando a sua vida nas áreas que precisam ser restauradas, tratando da sua vida nas áreas que precisam ser tratadas, e que, sobretudo, você conheça e continue no conhecimento e conhecendo este Deus que tem um compromisso com a palavra dele, que tem um compromisso com as alianças dele, e que, se nós formos fiéis à palavra e às alianças dele, ele terá um compromisso conosco também. Ele terá um compromisso com a minha vida, com a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu queria mais uma vez estar orando com vocês e colocando diante do Senhor as nossas vidas, colocando a sua vida diante do Senhor e pedindo as bênçãos dele sobre nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Muito obrigado pelo conhecimento, Deus, através que recebemos, ó Pai, através da Tua palavra, mas sobretudo através do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Ó Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, de cada família aqui representada. Eu peço a Deus que o Senhor continue sendo o Deus único e soberano sobre as nossas vidas, para que, ó Deus, as Tuas bênçãos, as bênçãos que o Senhor já liberou para nós no mundo espiritual, nos alcance. Ó Pai, dá-nos, ó Deus, manhãs, ó Pai, como esta de aprendizado. Dá-nos, ó Deus, dias, ó Pai, aonde nós venhamos a cada dia, a cada momento, prosseguir no conhecimento do Senhor. O que nós queremos, ó Pai, te pedir nesse tempo, nesse nosso tempo ainda de isolamento social, nós te pedimos que o Senhor não deixe de falar aos nossos corações, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor e a nossa liderança, Senhor, para que os recursos, os meios aonde a Tua palavra está sendo pregada chegue, ó Deus, até nós, chegue até os confins da terra, e que o Teu Evangelho continue crescendo, que o Teu Evangelho continue frutificando através da vida da Tua igreja. Nós assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus nos dê a você um restante de dia abençoado na presença de Deus. Um bom domingo para cada um de vocês, e daqui a pouco, às 19 horas, não deixe de estar novamente conectado para que nós possamos juntos cultuar ao Senhor no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.